Oi! Já parou para pensar se um sonho, assim, esquecido por um rei lá da antiguidade, pudesse ter a chave para entender séculos de história? Parece roteiro de filme, né? Mas é bem esse o mistério que a gente vai investigar hoje. Vamos dar uma olhada profunda no capítulo 2 do livro de Daniel, na Bíblia, e a gente vai usar como base uma análise bem detalhada, sabe? Vinda de uma palestra do Chuck Missler. É uma perspectiva, assim, bem específica. A nossa ideia aqui é tentar desvendar esse sonho que deixou o rei Nabucodonosor sem dormir e o que a interpretação do Daniel revelou sobre como grandes impérios surgem e desaparecem. A análise que a gente tem indica que esse sonho é quase um mapa da história, desde a Babilônia até coisas que, dizem, ainda vão acontecer. E é bom a gente lembrar rapidinho quem era o Daniel nesse contexto todo, né? Ele era um jovem judeu que foi levado prisioneiro para a Babilônia. E mesmo lá, numa cultura totalmente diferente, pagã, ele se manteve fiel, íntegro, tanto que ele ficou conhecido pela sabedoria dele. É interessante que a Bíblia não aponta nenhuma falha moral grave nele, o que é bem raro. Meio como José lá no Egito, sabe? Nossa, verdade. E o momento histórico era crucial. A Babilônia tinha acabado de virar a grande potência mundial, depois de ganhar dos egípcios na Batalha de Carquemes, isso lá por 605 a.C. Nabucodonosor era um rei novo, tinha acabado de assumir o trono. E é bem nesse clima tenso que a história começa no capítulo 2. Nabucodonosor tem um sonho que, nossa, mexe muito com ele, perturba mesmo, só que ele faz algo totalmente inesperado. Ele não pede só para interpretarem o sonho. Ele joga um desafio impossível para os conselheiros. Magos, astrólogos, feiticeiros, caldeus. Primeiro, eles tinham que adivinhar qual foi o sonho, só depois dar o significado. Exato. E a análise que a gente viu até levanta dúvida. Será que ele esqueceu mesmo? Ou foi um teste para ver se os caras eram bons de verdade ou só enroladores? E que teste, hein? Porque as consequências eram, assim, terríveis. Se errassem, iam ser cortados em pedaços e as casas virariam entulho. Morror. Credo. Mas, se acertassem, a promessa era de presentes, recompensas, muita honra. Só que a resposta dos sábios foi bem honesta até. Eles disseram, olha, rei, não tem ninguém na terra que consiga fazer isso. Só os deuses mesmo, mas eles não moram aqui com a gente. Basicamente admitiram que não podiam. Exatamente. Admitiram a impotência total. Aí o rei ficou uma fera. Interpretou como desculpa, né? E mandou matar todo mundo, todos os sábios da Babilônia. Todos, inclusive o Daniel. Sim, inclusive Daniel e os 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. Eles também eram considerados parte desse grupo de sábios, de conselheiros. Estavam na mesma barca. Que situação! E aí, como que o Daniel escapa dessa? Bom, aí entra a calma e a fé do Daniel. Ele fica sabendo do decreto por meio do Arioque, que era o chefe da guarda. A análise até comenta que ele era tipo o chefe dos executores, na verdade. Nossa! Daniel, em vez de se desesperar, vai lá, pede um tempo para o rei. Garante que vai trazer a resposta. Aí ele corre para casa junto aos amigos e fala, gente, vamos orar. Pedir misericórdia para Deus revelar esse mistério para a gente não morrer. Muita fé e coragem, né? Total. E a resposta vem. A fonte que a gente está usando destaca muito isso. Naquela noite, Deus revela o segredo para Daniel numa visão. E a primeira coisa que Daniel faz não é sair correndo para o palácio. Ah, não. O que ele faz? Ele para louvar a Deus. É um momento bem forte no texto. A análise até aponta uns 7 atributos de Deus que Daniel exalta ali, reconhecendo que Deus está no controle do tempo, da história, de tudo. Que incrível. E só depois ele vai falar com o rei. E quando chega lá, ele faz questão de dizer, rei, esse segredo aí não tem sábio, mago, astrólogo que consiga revelar, mas tem um Deus no céu que revela mistérios. Ele joga toda a glória para Deus, sabe? Tira o foco dele mesmo. Humildade total. E é interessante o contraste com o Arioque, né? O chefe da guarda tenta levar um creditozinho. Chega pro rei e diz, achei um homem que pode resolver. Coisa de política de palácio, como a análise aponta. Imagino a cena, o rei esperando. O que Daniel descreve, então? Qual era o sonho? Daniel começa a descrever. Era uma estátua enorme, imponente mesmo, com um brilho impressionante e uma aparência terrível. Terrível, tipo, feia.
ou assustadora? Não, a análise explica que esse terrível é mais um sentido de inspirar reverência, temor. Algo grandioso, sabe? Tipo awesome em inglês. A estátua era feita de vários materiais. Ah, sim, a cabeça de ouro. Isso, cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, depois o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura esquisita, parte ferro, parte barro. Que mistura, né? Ferro e barro. Pois é. E tem um detalhe interessante que essa leitura que a gente está vendo destaca: a progressão dos metais. Eles vão diminuindo de valor e também de densidade. O ouro é mais pesado que a prata, que é mais pesada que o bronze e assim por diante. Ah, interessante. Só que, ao mesmo tempo, eles vão aumentando em força, em dureza. O ferro é bem mais resistente que o bronze, que é mais que a prata. Mas essa lógica de força crescente quebra justamente nos pés, por causa do barro misturado, que é frágil. Faz sentido. E outro ponto que essa interpretação reforça, até ligando com outra visão lá no capítulo 7 de Daniel, é que apesar de ter várias partes, a estátua representa 4 grandes impérios mundiais que viriam um depois do outro. Não são 5 impérios, sabe? Os pés de ferro e barro são vistos como a fase final do 4º império. Entendi. 4 impérios. Mas tinha mais coisa nesse sonho, né? Algo sobre uma pedra. Exatamente. Essa é a parte talvez mais estranha. Daniel descreve uma pedra, só que essa pedra não foi cortada por mãos humanas. Sem mãos humanas. O que isso quer dizer? Indica uma origem sobrenatural, divina. E essa pedra vem e atinge a estátua bem nos pés, justo na parte de ferro e barro. E o que acontece quando a pedra bate? Destruição total. E não só dos pés. A pedra esmigalha a estátua inteira. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. Tudo vira um pó fininho, tipo palha seca que o vento leva embora sem deixar nenhum vestígio. É a aniquilação completa. Nossa, e a pedra? A pedra, depois de destruir a estátua, começa a crescer. E cresce tanto que vira uma montanha enorme que ocupa a terra inteira. É uma imagem muito forte de substituição, né? Sai o antigo, entra o novo de forma avassaladora. Uau! Imagino a cara do Nabucodonosor ouvindo a descrição exatinha do que ele sonhou. Agora, a parte-chave. O que tudo isso significa? Como Daniel interpreta? Daniel vai direto ao ponto com o rei. Ele fala: Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Ah, então a Babilônia era o primeiro império. Exato. Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor. E Daniel faz questão de lembrar que esse poder todo veio de Deus. E os outros metais? A prata, o bronze, o ferro. Como a análise interpreta essa sequência? Então, seguindo a interpretação do Daniel e a análise da nossa fonte, a sequência fica assim. A prata representa um reino que viria depois da Babilônia, mas seria inferior. Historicamente, isso bate com o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia lá em 539 a.C. Certo. E o bronze? O bronze seria um terceiro reino que dominaria sobre toda a Terra. A leitura liga isso ao Império Grego de Alexandre o Grande. O império dele foi gigantesco, conquistado muito rápido, mas logo depois que ele morreu foi dividido entre os generais. Faz sentido historicamente. E o ferro? O ferro é o 4º reino, forte como o ferro, que quebra tudo, esmaga, subjuga. Esse é identificado como o Império Romano, que acabou dominando o mundo grego ali por volta de 68 a.C. E uma coisa que a análise ressalta sobre Roma é justamente esse poder de esmagar, de destruir o que vinha antes. Talvez diferente de outros impérios que absorviam mais as culturas conquistadas. Ok, então chegamos na parte final, que parece a mais complicada. Os pés e os dedos da estátua. A análise até fala que os 10 dedos são importantes, talvez apontando para uma configuração final desse último império, aquela mistura de ferro e barro. Qual é a interpretação para isso? O Daniel explica que esse reino seria dividido. A análise foca nisso. Não é que um 5º império o conquistaria, mas ele se fragmentaria por dentro. E teria essa característica dupla, forte em parte como o ferro, mas também frágil, quebradiço como o barro. Uma união que não funciona direito, instável. E tem um versículo específico sobre essa mistura que é bem enigmático, né?
Tem sim. É o versículo 43 do capítulo 2. Ele diz algo como: assim como vistes o ferro misturado com barro de lodo, eles se misturarão com semente humana ou descendência dos homens, mas não se ligarão um ao outro, do mesmo modo que o ferro não se mistura com o barro. Eles se misturarão com semente humana. Quem são eles? Pois é. A análise linguística que a fonte faz, olhando o original em aramaico, sugere que esse pronome eles parece ser diferente da semente humana. Se eles se misturam com a semente humana, não são a própria semente humana. Então, quem são eles? É aí que a interpretação da fonte entra numa área bem específica. E qual é essa interpretação? Eu sei que esse ponto gera muita discussão. Gera mesmo. É aqui que a análise faz uma ponte lá com Gênesis capítulo 6. Aquele trecho que fala dos filhos de Deus que se uniram com as filhas dos homens antes do dilúvio. Ah, sim. Lembro dessa passagem. Então, a argumentação apresentada pela fonte é que, baseado em como esse termo filhos de Deus, Benia Elohim, em hebraico, é usado em outros lugares do Antigo Testamento, como no livro de Jó, e também em textos judaicos antigos, ele se referia a anjos caídos. Anjos caídos. Sério? Essa é a leitura. Essa união proibida teria gerado os Nefilim, que são traduzidos como os gigantes ou os caídos, uma espécie de híbridos. A interpretação sugere, então, que algo parecido, uma tentativa de misturar o que é sobre-humano ou não humano com o humano, aconteceria de novo no fim dos tempos, simbolizado pelos pés da estátua. Espera aí. Então essa leitura sugere uma interferência não humana nos eventos finais dos reinos aqui na Terra. E isso é bem radical. Quais são os argumentos para sustentar essa ideia? Olha, os principais argumentos que a fonte aponta são: primeiro, a própria linguagem lá de Daniel 2,43, que parece separar eles da semente humana. Segundo, Jesus compara a época da volta dele aos dias de Noé, quando justamente aconteceu essa mistura lá de Gênesis 6. Terceiro, interpretações bem antigas de rabinos e alguns pais da igreja primitiva que também entendiam os filhos de Deus como anjos. Quarto, alguns textos do Novo Testamento, tipo Judas 6 e 7 e 2 Pedro 2, versículos 4 e 5, que falam de anjos que pecaram, abandonaram seu lugar original e estão presos. E Judas até compara o pecado deles com Sodoma buscando outra carne diferente. Entendi. Quinto, a ideia de que essa mistura seria uma forma de corromper a linhagem humana, uma tática maligna dentro daquele conflito espiritual que já aparece lá em Gênesis 3,15, da inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente, e por último, o fato de aparecerem gigantes, como os anaquins, descendentes dos Nefilim, depois do dilúvio. Nessa visão, isso explicaria por que Deus mandou exterminar completamente algumas tribos lá em Canaã, que seriam portadoras dessa linhagem corrompida. Uau, são muitos pontos conectados. Mas é complexo. É complexo e, preciso reforçar, essa interpretação apresentada pela fonte que a gente está analisando, Chuck Missler. Tem base histórica, alguns grupos teológicos defendem, mas com certeza é controversa, não é um consenso geral de forma alguma. Certo. Existem muitas outras maneiras de ler Gênesis 6 e Daniel 2,43. A gente está só expondo o raciocínio que foi apresentado sem tomar partido. O ideal é sempre cada um examinar as escrituras com cuidado, né? Com certeza. Importante deixar isso claro. É uma visão bem particular, com implicações muito fortes. Mas voltando ao sonho como um todo. Depois de descrever esses impérios humanos e essa fase final meio estranha e fragmentada, o que o Daniel fala sobre a pedra cortada sem mãos? Então a pedra, nessa leitura, é um reino totalmente diferente. A origem sem mãos mostra que é algo sobrenatural estabelecido por Deus mesmo, e ele aparece nos dias daqueles reis, ou seja, durante o tempo dessa fase final dos reinos humanos, os pés e dedos da estátua. E essa pedra, esse reino, seria quem ou o quê? A interpretação liga a pedra diretamente a Jesus Cristo. Usa aquela metáfora comum na Bíblia de Cristo como a pedra ou a rocha fundamental. Citam até 1 Coríntios 10,4.
Ah, a pedra que é Cristo. Exato. E o reino que essa pedra estabelece é um reino de Deus. Ele não vem para consertar ou conviver com os reinos humanos da estátua. Ele vem para destruir todos eles completamente. Lembra da estátua virando pó? Sim, aniquilação total. E aí, esse reino de Deus enche toda a terra, se torna universal e eterno. O texto diz que ele jamais será destruído e não passará a soberania para outro povo. A visão aqui é bem pré-milenista, sabe? Pré-milenista, o que significa? Significa entender esse reino como algo futuro, literal, físico, que vai ser estabelecido aqui na Terra por Cristo quando ele voltar, na segunda vinda. Não seria a igreja agora, ou um domínio só espiritual. Tem até um contraste interessante que a fonte faz. Na primeira vinda, Cristo foi a pedra angular, mas rejeitada. Virou pedra de tropeço para muitos. Na segunda vinda, ele seria a pedra esmagadora, que julga e substitui os reinos do mundo. Entendi a diferença. E diante dessa revelação toda, sonhos explicados, impérios futuros, esse reino final de Deus, como Nabucodonosor reagiu a tudo isso? Foi uma reação de impacto total, de reconhecimento. O texto bíblico diz que ele caiu com o rosto em terra diante do Daniel, mandou que trouxessem ofertas e incenso para ele. Para Daniel. Sim, para Daniel. Mas sendo Daniel quem era, fiel a Deus, ele provavelmente redirecionou essa adoração toda para o Deus verdadeiro, né? E o rei fez uma declaração muito forte. Com certeza o Deus de vocês é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, porque você conseguiu revelar este segredo. Foi um reconhecimento forçado pela evidência, né? Uau! E isso mudou a vida do Daniel e dos amigos dele ali na Babilônia. Mudou na hora. Nabucodonosor promoveu Daniel a um cargo altíssimo, governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Chefe dos caras que não conseguiram decifrar. Exatamente. E a pedido do Daniel, os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, com os nomes babilônicos, também ganharam cargos importantes na administração. Que reviravolta! Pois é. E a análise é um ponto, uma ironia aí. Os mesmos sábios babilônios que quase morreram e foram salvos pela revelação dada a Daniel, agora tinham que obedecer a ele e aos amigos estrangeiros dele. Isso, claro, gerou inveja, ressentimento. Ah, imagino. E preparou o terreno para o que acontece no capítulo 3. A famosa história da fornalha ardente. Aliás, a análise até deixa uma pulga atrás da orelha. Onde é que estava o Daniel durante esse episódio da fornalha? O texto não fala dele ali. Fica um pequeno mistério. Interessante. Bom, resumindo um pouco o que a gente viu hoje, seguindo a perspectiva da nossa fonte. Um sonho de um rei pagão, interpretado por um jovem exilado, se torna um mapa revelado por Deus, do caminho da história das nações não judaicas por milênios, desde a Babilônia, passando pela Medo-Pérsia, Grécia, Roma, até chegar numa fase final meio fragmentada e, por fim, a chegada de um reino divino que destrói tudo e permanece para sempre. É uma visão que coloca Deus como soberano absoluto sobre a história, né? Exatamente. E talvez, como uma reflexão para a gente levar daqui, podemos voltar para a imagem dos pés da estátua. Aquela mistura instável de ferro e barro. Representa algo forte, talvez tecnologicamente avançado, como o ferro, mas que está ligado a algo frágil. Terreno, o barro, que não se mistura de verdade. Uma força que está dividida por dentro, sabe? Que não consegue ter uma unidade duradoura. Uma base frágil. Unidades, sejam impérios, alianças globais, sistemas que tentam juntar elementos que, na essência, talvez sejam incompatíveis. Fica aí a pergunta, né? Conectando esse símbolo de milhares de anos atrás com padrões que, quem sabe, a gente ainda consegue observar por aí, no palco do mundo. Uma reflexão para a gente pensar?